A clareza das escrituras sagradas depende muito mais, aluno, da condição espiritual da pessoa do que da sua habilidade intelectual. Você entende isso? Isso aqui é uma pérola. Isso aqui é uma pérola. Né? Como eu digo, eu costumo dizer, isso aqui é uma tarja preta, né? Isso aqui é um remédio controlado. Porque as pessoas que não têm capacidade, né, não conseguiu cursar aí todas as séries do ensino fundamental, médio, avançado, universidade, eu não consegui, então eu não posso conseguir alcançar a clareza das escrituras sagradas de maneira alguma. Deus é tão extraordinário, Deus é tão perfeito, tão proativo, que ele fez da sua própria palavra, que essa sua própria palavra trouxesse clareza à pessoa, independentemente da habilidade intelectual dela. Você entende isso? A riqueza disso que eu estou te trazendo nesta aula? Então, a capacidade intelectual de uma pessoa é menos importante do que a sua condição espiritual. Porque frequentemente a verdade das Escrituras parece loucura para aqueles que a rejeitam, né? Para aqueles que perecem os apelos da Escritura Sagrada através de Jesus Cristo. Você pode ver nesse próprio texto que eu te falei, no versículo número 14. Porque a pessoa ela pode ser intelectualmente muito capaz, só que existe, na boa maioria, boa parte das escrituras sagradas, para não generalizar num todo, a pessoa capacitada intelectualmente, ela vai precisar de ter uma condição espiritual muito, muito, muito desenvolvida para conseguir olhar o texto sagrado e discernir espiritualmente, não intelectualmente. Porque a pessoa que tenta discernir as sagradas escrituras de forma intelectual, ela perde todo o senso da verdade. Porque de forma intelectual a pessoa não vai ser capaz de conseguir obter a verdade do texto. Ela não vai conseguir entender, não é nem que ela não vai conseguir entender, porque ela tem capacidade intelectual para isso, mas ela não vai conseguir aceitar. A tua mente não vai conseguir absorver. Por quê? Porque ela está buscando entendimento de maneira intelectual e não na condição espiritual. Isso não significa, no entanto, que todo mal entendimento, né, relacionado a, a leitura, né, o entendimento da Bíblia seja devido à condição espiritual de alguém. Né? Não é que todo mal entendimento, eu não entendi, é por conta da má condição espiritual. Não, porque a parte intelectual ela não é mais importante, mas ela é necessária, tá bom? Ela não é a mais importante, mas a espiritual está sim, a intelectual abaixo. Mas nós não podemos generalizar dizendo que todo mal entendimento da interpretação da Bíblia Sagrada de um texto é por conta da condição espiritual da pessoa. Há muitos servos e servas do Senhor que entende que seja, que entende que mal entende mal alguma parte das escrituras, né? Existem muitos crentes, né? Servo, Senhor, que entende, que interpreta mal, mas muitas vezes, observe isso aqui que é importante, né? Mas muitas vezes os discípulos também não entendiam o que Jesus estava falando. Então, não fique triste, com o espírito derrotado, se de repente você está lendo, relendo, porque eu sempre indico ler a passagem bíblica por diversas vezes. Diversas vezes, até você ter condição ali do Espírito Santo, de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus e conseguir ter claro entendimento das Escrituras. Mas observe isso aqui comigo. Observe muito bem isso aqui. Você não pode simplesmente achar que você é um fracassado porque de repente você não conseguiu interpretar, por mais que você buscou ali uma condição espiritual, entende? Porque até os próprios discípulos de Jesus tinha momentos que eles não entendiam o que Jesus estava dizendo.
Observe lá em Mateus capítulo 15, verso 16, por exemplo. Dá uma lida lá e você vai observar que normalmente isso acontecia em razão do que? Dos corações endurecidos dos próprios discípulos, da condição do coração. Lá em Lucas 24, 25 também diz isso, né? Então a condição espiritual, a aceitação das verdades da Sagrada Escritura é muito importante. E você vê que os discípulos, por mais que Jesus estava dizendo, por exemplo, Jesus falando da sua morte, ressurreição e ascensão, os discípulos não estavam entendendo absolutamente nada. Perdoa, Lô. Tanto é que no momento da última ceia, quando Jesus denuncia que dentre eles algum deles ia traí-lo, e começou aquela comoção, quem é, Jesus falou, aquele que eu der um bocado molhado. Ele molhou o pão e deu para Judas, Judas saiu. E muitos pensaram que Judas estava indo dar dinheiro aos pobres ou fazer qualquer outra coisa. Não estava conseguindo ter um entendimento. Em outras ocasiões, isso ocorreu porque eles precisavam esperar mais um pouco, ter mais um pouco de compreensão, né? E eles, afoitos, ansiosos, queria já ali trazer o entendimento que eles não estavam ainda preparados para ter. Me perdoa, Tom, deu uma crise aqui de tosse, deixa eu tomar um pouquinho de água aqui, aluno. Observa que às vezes precisa um pouco de mais compreensão e aonde é necessário você ter, sabe o quê? Paciência. A Bíblia Sagrada fala que a paciência ela é uma virtude. Ela é uma virtude. Então tem hora que você lê, vai ler de novo, uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes, e às vezes não consegue um entendimento. Você vai dobrar o joelho, vai orar de novo. O Espírito Santo de Deus me revela, me traz. Eu sei que a Bíblia é clara. Uma coisa você tem que ter em mente, isso é contínuo sine qua non, condição indispensável. A Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, ela é clara. A questão é que nós, às vezes, não conseguimos alcançar essa condição de clareza se buscarmos entendimento primordialmente de forma intelectual. É por isso que eu falo para você, até para fazer esta aula, antes de você iniciar, peça que o Espírito Santo de Deus te dê clareza naquilo que eu estou te explicando, porque às vezes você vai ouvir eu falar e não vai conseguir ter entendimento algum, ok? Porque eu procuro até dizer de maneira não técnica. Eu procuro dizer de uma maneira, porque esta aula, a escola de Bereia, ela busca os alunos de todas as áreas necessárias, todo grau de entendimento, de intelectualidade. Então eu posso estar falando com alguém que cursou faculdades, que tem aí a capacidade de interpretação de texto de uma maneira extraordinária, uma hermenêutica muito bem apurada, como posso estar falando para aquelas pessoas que teve que aprendeu ali mal e mal assinar o nome, você entendeu? Por isso que eu tenho que falar, tirar toda a técnica, toda a linguagem teológica eu preciso arrancar neste momento, porque nós estamos num curso aqui a base da fé cristã, e a pessoa precisa ter entendimento disso. Então, eu até peço perdão para aqueles que falam, mas o pastor, às vezes ele está falando, parece que ele está falando com jovem, com criança. Não, é que existem pessoas que precisam que eu fale desta maneira, tá bom? Então não fique chateado, não, em nome do Senhor Jesus Cristo, mas nós precisamos buscar esse entendimento. E, além disso, nós observamos dentro das igrejas, da igreja primitiva, né, os membros da igreja primitiva nem sempre concordavam com o significado do que estava registrado nas escrituras. Você sabia disso? Que na igreja primitiva existia ali membros ali naquela igreja que nem sempre eles concordavam sobre o significado. Não é concordar com a Sagrada Escritura. Preste bem atenção, hein? Eu não estou dizendo que os membros da igreja primitiva não concordavam com aquilo que estava escrito, mas às vezes entre eles não havia unanimidade sobre o significado do que estava registrado na Bíblia Sagrada. Você pode ver isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, também em Gálatas, capítulo 2, verso 11 e verso 15. Anota isso que é muito importante. Então, entre eles, às vezes, não havia uma unanimidade no entendimento do que estava dizendo as Sagradas Escrituras. Está entendendo isso daí?
Então, é quando os indivíduos ali, os membros da igreja ali, discordavam no momento da interpretação apropriada de um texto da Sagrada Escritura, né, que o problema não está nela. Isso é importante você ter, eu vou repetir isso, que quando não havia uma unanimidade, né, na interpretação, né, da Sagrada Escritura, de alguma passagem, o que eles tinham como entendimento, e isso você precisa ter muito claro na tua vida, e eles tinham como entendimento que o problema não estava na Sagrada Escritura. É. Pois Deus, que é o dono, é a palavra dele, Deus dirigiu, né, a sua palavra, né, de uma forma clara. O problema às vezes é o nosso entendimento. O nosso entendimento daquilo que Deus lhe falou. Então, quando eles não concordavam entre si, eles sabiam assim, o problema está conosco, não está no que Deus disse, né? Não está naquilo que Deus disse. Então, é necessário um pouco mais de preparação, de capacitação para conseguir compreender. Então, era muito comum eles tirarem períodos de entendimento em oração, pedir para que o Espírito Santo de Deus desse a eles a capacitação da perfeita compreensão daquilo que eles estavam lendo, da passagem que estavam ali sendo discutida, debatida entre eles. Né? Antes, o entendimento era assim, o problema reside em nós. E aí requer humildade, viu, aluno e aluna? Requer humildade. Eles reconheciam que o problema estava neles, não na Sagrada Escritura. O problema estava da forma de compreensão. Então eles buscavam, eles tiravam um período de oração. E isso hoje é cada vez mais difícil. A pessoa que lê o texto, ele não compreendeu, ele abandona o texto, mas ele não vai buscar ao entendimento através do Espírito Santo. E às vezes, né, eles faziam tudo isso para buscar suplantar as falhas no entendimento que eles tinham, né? Quando eles não conseguiam entender corretamente o que a Bíblia, né, a palavra de Deus, estava de forma específica ensinando. Então nós não podemos colocar no texto aquilo que nós achamos. Nós temos que continuar em oração buscando a clareza, porque a Bíblia ela é clara. Ela é clara. E quem vai nos dar essa condição de observar e conhecer e verificar toda essa clareza é o próprio professor Espírito Santo. Então, assim, mesmo assim, devemos lê-la com oração. É muito importante ler com oração, pedindo para que o Senhor te revele, né, a verdade das suas palavras. Não desista de maneira alguma. Leia uma, leia duas, leia três, dobre teus joelhos, Espírito Santo, Deus, não entendi, Deus me ajuda a ter clareza nisso, me ajuda a ter clareza nesse texto, e eu preciso, Senhor, compreender de forma cabal o que está escrito, para que o meu coração seja transformado através da Sagrada Escritura. Então, aluno, é muito importante que você faça desta maneira. Assista essa aula muitas vezes. E outra, hein? Responda as perguntas, né? Tá? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Não deixe de responder as perguntas aqui desta aula, que eu tenho a certeza absoluta que se você levar esta aula e todas as aulas, né? Mas a sério você vai entender que o problema não é a clareza da Sagrada Escritura, porque ela é clara. Possa ser que você está buscando entendimento da forma, só buscando o seu intelecto. Não. O teu intelecto é importante, mas a condição espiritual é maior ainda. É maior ainda. Mas às vezes não é só a sua condição espiritual que te impede de você estar entendendo toda a clareza da Sagrada Escritura. Mas você tem que ter humildade de dizer assim, o problema não está na Bíblia, não está na paz de Deus, o problema está em mim. Então eu vou buscar, através do Espírito Santo de Deus, ter essa perfeita clareza. Fica aí com Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, e até a próxima aula.